Você se deu inteiro e quase não percebeu. Foi tão natural doar, acolher, cuidar, que aos poucos foi desaparecendo dentro da própria entrega. Não porque o outro pediu, mas porque, de alguma forma, parecia certo. Parecia amor. Só que no fundo era também um pedido silencioso para ser visto, para ser reconhecido, para não ser deixado para trás. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, reencontraremos como destino. E quando você ama demais, muitas vezes é o seu vazio que está sendo projetado, não a sua completude. É a carência antiga, mascarada de generosidade. É a ausência de si, vestida com as roupas do afeto. Porque o amor que transborda sem retorno quase sempre nasce de um lugar que ainda não aprendeu a se amar com presença. Você acreditou que amar era se perder no outro, que amar era estar disponível sempre, que amar era esquecer de si para garantir que o outro ficasse. E nessa lógica silenciosa, criou um altar onde colocou tudo: tempo, energia, sonhos, cuidado. Só esqueceu de deixar espaço para o mais importante: você. Greg Braden ensina que o campo unificado da vida responde à coerência. Não à intensidade do que se doa, mas à harmonia entre o que se entrega e o que se permite receber. Quando você se exclui do amor que oferece, o universo entende isso como permissão para que o outro também te exclua. Não por maldade, mas por sintonia. A dor de amar demais não está no ato de amar, está no abandono silencioso que acontece quando você acredita que precisa sumir para ser aceito. E assim, o amor vira um tipo de desaparecimento, uma forma de escapar da própria solidão através da presença do outro. Mas isso não é amor. Isso é dependência afetiva espiritualizada. É o trauma antigo vestido de ternura. É a tentativa de se manter essencial, sendo útil. É como se você regasse o jardim do outro todos os dias, enquanto as suas próprias raízes pedem socorro. Mas você não ouve. Você continua doando. E chama isso de amor, quando na verdade é só medo de não ser necessário. E se hoje dói, talvez não seja porque o outro deixou de te amar, mas porque, em algum momento, você deixou de se incluir no amor que oferecia. Talvez a dor que mais ecoa em você hoje não venha da ausência do outro, mas da ausência de si. Do espaço que ficou vazio quando você se deixou por último. Do vazio que se ampliou toda vez que se doou além do que podia, sem se lembrar de voltar. Porque no fundo, o amor que mais dói é o amor interrompido por dentro. Aquele que não completou o ciclo, que foi e não retornou. O encontro com o self é o maior de todos os confrontos. E talvez seja esse o chamado agora. Reconhecer que sim, você se perdeu em nome do outro. Que sim, você se moldou, se escondeu, se esqueceu. Mas reconhecer também que isso pode mudar. Que esse amor interrompido pode ser restaurado. Que a ponte de volta existe. E ela começa no exato ponto onde você para de se julgar e começa a se ver. Dr. Joe Vitale afirma que só manifestamos uma realidade saudável quando vibramos a partir de uma identidade que se respeita e não que se sacrifica. O universo não responde ao quanto você ama, mas à forma como você se inclui nesse amor. Ele não premia martírio, ele devolve frequência. E se a sua frequência for de abandono, é isso que volta. Mas se for de presença, de autocuidado, de reverência a si mesmo, então o retorno muda, tudo muda. Você não precisa mais construir pontes para o outro enquanto destrói o seu chão. Amar sem se perder é possível. Amar com inteireza, com verdade, com luz que não se apaga. Porque o amor, quando é real, não exige sumiço. Ele convida à expansão, ele sustenta, ele acolhe sem tirar. E é por isso que, a partir de agora, o convite é simples, mas profundo. Volte. Volte para si. Volte com silêncio, com toque, com tempo. Volte como quem pede perdão, como quem oferece colo, como quem reencontra um lar esquecido no peito. Porque esse amor que você esqueceu de dar é o mesmo que hoje, em silêncio, está esperando por você.